Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto assim bem, eu diria até espinhoso, porque é algo que nós não temos uma noção. A gente tem uma noção muito dentro da ficção. Hoje em dia a gente ouve falar de algumas coisas aí, mais ou menos dentro do dia a dia, que nos dão a sensação de que a coisa está andando por aí. Nós vamos falar de robótica. E a robótica deu grandes avanços aí em meados do século passado até o presente. A robótica tem grandes promessas. Mas na nossa cabeça a robótica ainda é ficção. Ainda é aquele robô lá de 1960, de 1900 e antes até, que já existiam Homens de Lata e depois um seriado da TV exibia lá um robô que interagia, que dava respostas, que mostrava sentimentos, era ficcional. Depois disso vieram outras ficções e aquele negócio dos humanoides e poder sobre o mundo e uma revolução, parará. Bom, vamos ver o que hoje, aonde está a realidade do mundo de hoje. O texto que nós temos aqui é o seguinte: robótica, da concepção ficcional à vanguarda da inovação e os desafios do futuro. E nós vamos depois também, num segundo momento, falar do quanto que a robótica caminhou aqui dentro do Brasil. Afinal de contas, o Brasil ele tem um setor de tecnologia aqui aplicado que é desconhecido, né? A gente lê muita notícia no dia a dia, nos jornais, nas redes, no YouTube, mas pouco se fala dos nossos desenvolvimentos tecnológicos. Então, infelizmente, né, talvez, esse programa vai ficar longo, muito longo, porque tem muita notícia. Eu ainda fiz resumo. E depois vem mais um outro, onde nós vamos explorar a robótica brasileira, e que vai tornar o tema mais longo ainda. Está dentro da nossa proposta de investigação a respeito da automação, da inteligência artificial, da própria robótica, em que nós fizemos 4 programas antes falando sobre educação tecnológica, falando dos países que investem e falando da necessidade de professores, necessidade de cursos robustos e várias outras coisas que estão nos 4 programas anteriores a esse programa. Esse programa então está nessa linha. Só que esse programa aqui veio mesmo para falar especificamente da robótica. Vamos começar para que ele fique o minimamente grande possível e que você tenha paciência. Se você notar pelo tamanho e pela extensão do vídeo que você não vai ter paciência, assista devagar, porque vale a pena muito do que eu vou falar aqui. Então, olha bem, a robótica é um campo multidisciplinar, integra engenharia, ciência da computação, inteligência artificial, veja bem, integra engenharia, ciência da computação, inteligência artificial, se estabelece sistemas avançados que redefinem nosso cotidiano e as nossas indústrias há muito tempo, ok? E isso vem evoluindo, né? Trabalhamos a trajetória da robótica, suas aplicações atuais, as tendências que moldarão o futuro, os desafios éticos e sociais inerentes a essa transformação tecnológica e, posteriormente, o que aconteceu no Brasil, em que pé que nós estamos e quanto foi transformado aqui também. Vocês observam que pela quantidade de itens que eu falei aqui, o programa não pode ser pequeno.
Primeiro vem a história da robótica, onde eu retirei quase 100% da mística, da ficção, eu fui direto ao ponto. Mas o que sobrou é muita coisa. A história da robótica é uma narrativa de criatividade humana e dos avanços tecnológicos contínuos, claro. Quais foram os primeiros passos da era industrial? Bom, a Revolução Industrial do século XVIII deu ares à automação em diversas indústrias, máquinas a vapor, diários automáticos, de Jaguar, a famosa máquina de tecelagem de Edmund Cartwright, foram dispositivos pioneiros que estabeleceram as bases para a robótica moderna ao viabilizarem a produção em larga escala. A robótica moderna e o nascimento do robô eu suprimi, né? Mas como é que foi a concepção? Mas eu vou falar aqui do primeiro robô, que foi o chamado Unimate. O primeiro robô industrial do mundo, o Unimate, foi concebido a partir de um projeto de braço mecânico patenteado em 1954, do século passado, pelo inventor americano George Devol. O Joseph Engelberger, conhecido como o pai da robótica, reconheceu o potencial da invenção de Devol, financiou seu desenvolvimento através do Consolidated Controls Corp, uma empresa, né? E eu não sei quem que é o pai da robótica, se é o Engelberger ou se é o Devol. Não interessa. O Unimate revolucionou a indústria automotiva, permitindo a fabricação de até 110 carros por hora. A quantidade de carros por hora era muitas vezes menor do que isso, mais do que o dobro da velocidade de outras plantas da época. Empresas como a Chrysler, Ford e Fiat rapidamente seguiram o exemplo da GM, adotando a tecnologia em suas instalações de fabricação. A validação do modelo de negócio ocorre rapidamente, então, quando os ganhos de eficiência e a redução de custos começam a se mostrar evidente com a duplicação da produção de carros e a assunção de tarefas perigosas, o que era bastante confortável. O Unimation, então, foi posteriormente a Unimation, né, que fez o Unimate, foi posteriormente adquirida pela Westinghouse em 1983 e já em 1988 vendida para a empresa suíça Staubli, que eu não sei se é assim que fala, à medida que a indústria robótica migrava de modelos hidráulicos para modelos elétricos. Foi mais ou menos nessa época que houve essa venda, né, para a Westinghouse e logo posteriormente para a suíça Staubli. Em 1978, o Pullman, que é o Programmable Universal Machine for Assembly, não interessa, né? Foi desenvolvido por Victor Scheinman na Unimation, marcando outro avanço significativo. Então, o Pullman é um programa universal de máquinas em assembleia ou para assembleias, eu não sei o que significa. Eu não sei o que esse assembly tem o significado aqui dentro do inglês, né? Assembleia, mas o que significa tecnicamente. A robótica então deixou de ter visão futurista para se tornar uma realidade tangível. Ela ainda tem visão futurista, que nós ainda temos que avançar, mas o futurismo dela em parte estava se tornando realidade. Manufatura e indústria. Os robôs industriais são pilares da manufatura moderna, especialmente são pilares, atualmente são centrais. O que você vê uma máquina funcionando ali programada e que você não vê como cara de robô é um robô, porque ele não tem a cara humanoide. O robô não precisa ter a cara humanoide, né? Ele faz tarefas que outros homens fazem, que os homens fazem. Homens e mulheres, é claro. Robôs industriais são pilares da manufatura moderna, especialmente na indústria automotiva, onde são utilizados há mais de meio século, desde a adaptação do Unimate pela General Motors nos anos de 1960. Esses robôs realizam tarefas com precisão milimétrica, como montagem de carros, soldagem, incluindo a soldagem por pontos de carrocerias, pintura, manuseio de materiais, operações pick and place, inspeção, empacotamento e paletização. Você vê que aquilo que está funcionando ali dentro da indústria que você está vendo é um robô. Uma evolução notável é a crescente adoção de robôs colaborativos ou chamados cobots. Diferentemente dos robôs industriais tradicionais que operam isoladamente em células de segurança devido ao alto risco,
Os cobots são projetados para trabalhar em proximidade com as pessoas humanas, né? As pessoas, sem a necessidade de gaiolas de proteção. Essa mudança representa uma transformação fundamental na interação humano-robô. Eu diria humano-máquina, tá? As pessoas têm... A ficção idealizou demais o robô como se o robô fosse uma entidade que se aproxima de nós, equiparável a nós e que nos complementa, olha bem, ou que nos assiste, olha bem. É uma máquina. Quando você liga lá um triturador, lá um liquidificador, um fogão, qualquer coisa, você está ligando uma máquina que está trabalhando para você. Que interação que ela tem contigo, né? Ah, mas o robô tem uma interação que ele é programado para tanto, né? Como o computador está aqui assistindo você, te respondendo. Quase tudo que nós podemos programar e dar um destino às suas ideias e às suas confecções, seja de que produtos, seja o que eles produzem, são semelhantes a robôs, né? Só que o robô ele tem uma assistência sistemática, preferencial, recorrente, né? Enquanto que um computador, por exemplo, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo e você mesmo programa. Então essa mudança representa uma transformação fundamental na interação humano-robô, entendendo o robô ainda como máquina, não apenas um ganho de eficiência. Quer dizer, não foi só porque você conseguiu produzir mais e ganhar mais, em menos tempo, mas porque você conseguiu uma interação que fosse benéfica ao homem. Os cobots, os colaboradores, aumentam a eficiência e a qualidade da produção, sim, mas ao mesmo tempo em que protegem os operadores de tarefas perigosas, repetitivas e insalubres. Isso é interessante, porque eles entram na fase de colaboração. São outras máquinas com medidas protetivas para o meio ambiente, no caso, o ser humano que ali está. Eles não substituem os operadores, obviamente, mas os complementam. São como se fossem braços extensores, né? Como se fossem próteses cognitivas, liberando-os para concentrarem-se em atividades de maior valor agregado, como a gestão estratégica e o planejamento, enquanto as coisas mais mecânicas, inclusive perigosas, estão ali sendo monitoradas pelos programas que os robôs executam. O exemplo inclui o robô UR-10 da Universal Robots, utilizada pela Ford na Romênia para a lubrificação de eixos de comando e inspeções de qualidade, e o uso de mais 100 cobots pela Comprehensive Logistics para auxiliar na montagem de motores e inspeção, alcançando 100% da qualidade em submontagens de peças automotivas. Essa transição para uma força de trabalho mais integrada e flexível, onde os robôs e humanos colaboram, atenua as preocupações sobre a substituição de empregos. Ao invés disso, cria novos papéis para supervisores e para gerenciamento humano. Sim, mas substitui muita gente, né? Um empresário brasileiro foi visitar uma fábrica na China e mostraram para ele lá 11 galpões. Um trabalho intermitente, rápido, ágil, bem feito, limpo, onde não tinha sequer visível um funcionário. Não tinha ninguém montando nada, pintando nada, apertando nada. Era tudo robótica. Robótica e IA. É claro que tinha um comando central em algum local lá. Mas quantas pessoas tinham nesse local? Quantas pessoas eram homens? Ou melhor, eram homens. Quantas pessoas eram agentes que estavam ali conferindo ação às máquinas ou minimamente tomando conta do ambiente para saber se estava tudo certo? Provavelmente muito poucas, né? Isso aí significa, por outro lado, essas tarefas são repetitivas, perigosas, cansativas e, em alguns momentos, até depressivas por tanta repetição. Muita ficção, muito filme, muitos livros falaram sobre isso. Bom, hoje nós não temos isso em grande parte, mas o que significa não ter? Significa não ter emprego. Então a sociedade tem que começar a prestar atenção nisso aí, porque você beneficiar o homem, retirá-lo de uma tarefa perigosa, ou repetitiva, ou enjoada e chata, mas deixar ele no limbo, não tem significado. Então uma coisa tem que haver compensações. Vamos voltar ao texto. Medicina e saúde. Na área de saúde, a robótica tem um impacto significativo, auxiliando procedimentos médicos complexos. Robôs são empregados em cirurgias minimamente invasivas, como o robô Da Vinci,
que oferece mais precisão, diminui risco de complicações operatórias, resulta em incisões menores, menor dor, internações mais curtas, recuperações mais rápidas, cicatrizes menos perceptíveis para pacientes. Além disso, a robótica contribui para diagnósticos mais precisos, inclusive as imagens, quando o robô está sendo operado, ele obviamente é operado por um médico, né? E por vários assistentes, não é uma coisa assim que você larga o robô lá fazendo cirurgia, ainda não é assim. E o médico tem uma visão global, né? Quando ele está fazendo uma incisão em cima, ele está observando todo o contexto, né? Que existe ali com imagens 3D. Então, essa precisão ajuda. Claro que a gravidade dos problemas e as cirurgias e as intercorrências depende do organismo. Isso aqui é uma questão apenas de precisão exata, matemática, focada, para o mínimo de agressão possível, né? Se possível, seria retirar algo sem abrir. Isso ainda não é possível. Sistemas de reabilitação também se beneficiam da robótica. O robô Robert, desenvolvido pela Life Science Robotics, é um exemplo que auxilia pacientes a recuperar habilidades motoras prejudicadas, armazena e executa movimentos terapêuticos de forma precisa e repetitiva, aliviando a carga sobre os cuidadores. Como que ele faz isso? Sinceramente não consigo imaginar. Robôs também desempenham funções de suporte em hospitais, com entrega de suprimentos e limpeza. A aplicação da robótica na medicina, especialmente em cirurgias e reabilitação, representa um avanço que vai além da simples automação, aprimorando as capacidades humanas e precisão em tarefas críticas e delicadas. Isso indica um futuro onde os robôs serão extensões da expertise humana, possibilitando procedimentos que seriam impossíveis ou até muito arriscados para as mãos humanas, melhorando diretamente os resultados e a qualidade de vida dos pacientes. Sim, essa é uma promessa, né? Logística e armazenagem. A robótica é fundamental para automatizar tarefas repetitivas em armazéns, centros de distribuição com carga e descarga, empilhamento e desempilhamento de paletes, triagem, seleção, embalagem, transporte de mercadorias. O mercado de robótica de armazém está em crescimento contínuo, uma projeção de um valor futuro de 6 bilhões de dólares. Robôs autônomos móveis, que são chamados AMRs, como o Digit, testado em armazéns na Amazon, são máquinas inteligentes capazes de trafegar com cargas de modo inteligente, buscando melhorar a rota, interagindo com humanos e obstáculos com total segurança. O crescimento expressivo do mercado da robótica de armazém e a implantação dos AMRs reflete uma necessidade econômica crucial: otimizar a eficiência e a segurança em ambientes de alto volume de tarefas repetitivas. Veja bem, é interessante que quando você fala que existem tarefas repetitivas, que nós vamos liberar o homem disso aí. Nós vamos desempregá-lo, né? E dar a tarefa para um robô. Se esse desempregar fosse uma vantagem para esse cara, mas não é. Então, isso aí é um gargalo, né? Isso aí é um nó da nossa civilização atual. Por outro lado, você vê, por exemplo, a desumanidade que acontece nessas entregas dessas empresas aí tipo Mercado Livre e tal. Eles mantêm silos, os pedidos chegam, tem que ser rapidamente, pela internet, tem que ser rapidamente dentro dos silos separados, e as entregas têm que ser o mais rapidamente possível, senão o camarada vai achar mais lógico ele descer e ir para uma loja. Daqui uns tempos não vai ter loja, vai ter tudo pela internet, né? Eu espero que não, mas parece que essa é a tendência. E se você demorar a entregar, complica. Então o que faz? O negócio chegou lá, ele já é colocado num canto, já é separado o pedido, esses caras estão correndo ali, aquele é um serviço desumano. O robô vai fazer isso aí. Ele vai catalogar, ele vai categorizar, ele vai separar, ele vai destinar, e daqui um pouquinho vai sair um robô lá de dentro, ou voando num drone, né? Ou então caminhando pelas ruas, ou num carro automático, autônomo, e vai chegar no endereço e entregar aquilo ali em tempo recorde, muito provavelmente mais rápido que as criaturas humanas. Isso é uma tendência? Parece que sim, né? Isso é bom para nós, consumidores? Sim. Trabalhadores, como trabalhadores? Não. Então qual que é a solução? Eu não sei, né? Isso é o problema que está aparecendo. Então,
O crescimento expressivo do mercado da robótica de armazém e a implantação dos EMR reflete necessidade econômica crucial. Otimizar a eficiência e segurança em ambientes de alto volume de tarefas repetitivas, como se a repetição fosse uma coisa, coitado do homem, ele está trabalhando ali escravizado, num serviço repetitivo, não, demite ele, chama o robô, que pelo menos ele fica livre da tarefa repetitiva e fica livre do próprio salário também. Bom, é complicado isso. Eu acho bacana essa capacidade que nós temos de fazer as coisas, só que isso aí acaba servindo aos grandes conglomerados, né? Que ganham muito dinheiro, acham muito bonito dizer que tiveram uma lucratividade recorde, mas a gente tem que ver o ser humano. Liberou o sujeito de tarefa repetitiva, deu o que para ele? Mas não tem que dar nada. Claro que tem. Você vai ficar criando problema social que vai repercutir em você mesmo. E a questão da solidariedade, a ética, a empatia, tudo isso faz parte do ser humano. Nós não somos robôs. Bom, com a expansão e e-commerce e as cadeias de suprimentos globais, a mão de obra sozinha humana não consegue atender as demandas por velocidade e precisão, até porque a nossa sociedade tem que ser muito veloz, né? Tornando a robótica um investimento essencial para a vantagem competitiva. Isso sugere que o futuro da logística está cada vez mais automatizado, resultando em cadeias de suprimentos mais ágeis e resilientes. Vocês observam que da onde sai isso aqui é um comando técnico. Só vê isso aí pelo lado do lucro e pelo lado da viabilidade das empresas ou do empresariamento das coisas. Facilitação Claro que o ser humano é beneficiado, principalmente quando está dentro da medicina. E dentro das empresas, dentro onde tem periculosidade. Nós vamos falar agora de exploração espacial aqui, que também é complicado pra caramba. Mas a gente tem que ver que existe um lado cuja a distância aqui do ser humano é grande quando se fala de técnica. Mas justifica-se com sendo tarefas repetitivas. Tá, eu concordo. Mas nós temos que começar a pensar socialmente, senão daqui a um pouquinho nós vamos ter um mundo de desempregados junto com um mundo de robôs. Bom, exploração espacial subaquática, realmente ambientes hostis, é importante. Robôs autônomos são indispensáveis em missões de exploração em ambientes extremos e hostis, onde a presença humana é arriscada ou inviável. É o caso de viagem espacial. Você tem lá um robôzinho lá colhendo coisas em Marte. Você vai botar o homem para fazer isso, é troco de quê? Ficar numa nave lá não sei quantos anos, para chegar lá, olhar lá e falar, isso aqui que é Marte. Cata meia dúzia de pedra e vem embora. Não tem muito sentido não, né? Então, olha bem, eles são utilizados na exploração espacial, mineração em profundidade, isso é uma coisa que eu acho importante, porque isso aí é extremamente perigoso para o ser humano, inclusive tóxico, né? Inspeção de plataformas de petróleo e gás, que é perigoso também. A NASA, por exemplo, está ativamente buscando e testando robôs humanoides, né? Eu não sei por que eles têm que ser humanoides, eles precisam apenas de ser robôs para missões espaciais, estabelecendo parcerias para esse fim. Por que humanoides? Né? Para ele repetir as tarefas do ser humano, ele ter 2 mãos, 2 pés, ele pode ter 3 mãos, 4 mãos, 7 mãos, 9 pés, que diferença que faz? Ou um pé roliço? Eu confesso que não entendo essa fixação que nós temos de fazer o robô humanoide, como se o robô fosse a reprodução do ser humano. Não é. A Agência Espacial Europeia, a ESA, também está profundamente envolvida em exploração humana robótica. Além disso, a robótica de enxame, que são os Swarms Robotics, demonstra grande potencial para a exploração planetária subaquática, bem como para a montagem de estruturas em órbita. Por que enxame? Nós vamos saber. A implantação dos robôs nesses ambientes perigosos, como espaço ou fundo do mar. Fundo do mar, então, o espaço é mais fácil de ser perscrutado do que o fundo do mar, devido à pressão ser muito grande. Isso demonstra que o papel da robótica é um facilitador da expansão humana em domínios inatingíveis, ou que sejam atingíveis, mas que sejam possivelmente letais. Isso transcende a mera eficiência, representando uma mudança fundamental na capacidade da humanidade de adquirir conhecimento e recursos locais onde a presença humana seria impossível ou proibitivamente perigosa, expandindo nossas fronteiras da descoberta científica e da aquisição de recursos. Para o fundo do mar, por exemplo, vai ser extremamente proficiente, porque realmente até hoje nós não conseguimos chegar lá. Chegar lá, eu digo assim, realmente, né? Porque a luz não vem e quase nenhuma máquina suporta o peso das águas. Obviamente eles vão criar alguma situação aqui que o robô corra o risco de ser destruído, mas aquele que não for traga informações.
Robótica de serviço, atendimento ao cliente, domésticos e hotelaria. Bom, robôs de serviço estão transformando a experiência do consumidor, a vida doméstica, automatizando tarefas repetitivas em diversas áreas: limpeza, manutenção, entrega, transporte, segurança, vigilância pública, atendimento ao cliente. Oferece um rápido e um disponível 24 horas por 7 dias por semana, por 365 dias por ano, ou seja, responde a perguntas frequentes, fornecendo informações todo o tempo, full time. Equipados com inteligência artificial, esses robôs podem personalizar interações, oferecendo recomendações baseadas em preferências e histórico de compras. Bacana. No setor da hotelaria, robôs são empregados para check-ins automáticos e entrega de bagagem e serviço de quarto, resultando em maior satisfação do cliente e redução dos tempos de espera. No ambiente doméstico, os robôs prometem simplificar e tornar mais eficientes tarefas difíceis e demoradas. O exemplo é o notável Eliq, que escreve-se E-L-L-I-Q. Eliq. Um robô habilitado com IA, projetado para suprir a solidão dos idosos, né? Interessante. A ascensão dos robôs de serviço, especialmente aqueles com IA, para interação personalizada e para atender às necessidades sociais como solidão, indica a transição de automação puramente funcional para uma robótica emocional e socialmente inteligente. Não vão muito fundo não, porque eu não acho, a não ser que o velho esteja muito avariado, né, de achar que tem um robô ali fazendo alguma companhia para ele, que isso aí faz alguma diferença. Claro. Tem um caso muito interessante que contava aí antigamente, né, que uma moça trabalhava, uma moça muito simples, tinha vindo de uma localidade afastada, né, não tinha frequentado escola, era uma pessoa simples, pobre, e foi trabalhar para serviços domésticos numa cidade, numa casa de pessoas mais abastadas em São Paulo. Aí tinha lá o programa Silvio Santos, né? Aí a família achava que ela ficava isolada, ela dormia lá, ela morava lá no local onde trabalhava, e no domingo, assim, que eles davam uma folga a ela, eles perguntavam: vem cá, vem ver televisão aqui, ou de noite, se você quiser, fica aqui, senta e assiste televisão. Aí ela pegava, ela ia lá dentro, tomava um banho, arrumava o cabelo, botava uma roupa bonita, sentava na sala e ficava quieta prestando atenção no programa. Então, olha bem, ela achava que do jeito que ela estava vendo os caras lá, os caras estavam vendo ela aqui. É como se ela estivesse no auditório, né? Hoje em dia ninguém se ilude mais com essas bobagens, ninguém tem mais essas coisas. Então, você vê que a televisão, ela realmente provocava uma interação. Se você estiver sozinho, você vê uma televisão, você vê gente rindo, gente comentando, você se sente como se estivesse acompanhado. Então o robô faz isso aí, até porque ele faz intervenções dentro da sua necessidade. Tem gente que faz até tratamento psicológico com o IA. Eu acho que isso aí é meio esquisito, não vou dar opinião, porque não tenho conhecimento em profundidade, né? Mas tudo isso existe. De repente melhora um pouco a vida das pessoas, né? Mas é claro que não substitui o outro ser humano, o calor humano, o cuidado, o olhar, né? Porque isso aí tem muito mais coisa envolvida. Muito bem. Então, os robôs não serão apenas ferramentas, mas companheiros e cuidadores, desafiando as fronteiras entre utilidade e interação social. Vamos ver como é que vai ser, né? Digamos que ajuda um pouco. Essa evolução levanta questões éticas e profundas, inclusive, sobre a autenticidade das interações, é óbvio. A privacidade dos dados coletados, que é outro perigo, porque se é uma máquina ligada em IA, se está ligada a uma rede, por exemplo, porque alguém que está, uma IA, um robô provido de IA que está interagindo com um idoso, está ligado a uma central, aquilo ali está passando dados, se é o caso, e o potencial da excessiva dependência ou inclusive até manipulação, porque você não sabe como é que a máquina está projetada. Bom, na agricultura e pecuária, a robótica na agricultura, conhecida como agricultura de precisão, está otimizando o uso de recursos, promovendo sustentabilidade. Robôs equipados com sensores e drones auxiliam a gestão de recursos como água e fertilizantes, né? Não jogam fertilizantes a esmo, é mais localizada, é melhor do que jogar a esmo, né? E o gasto de água dosado, o que é muito importante, se você pegar assim, em grandes quantidades, você faz uma economia de água muito grande. Eles realizam mapeamento de campo, controle de ervas daninhas, coleta de dados aéreos, fertilização e irrigação, análise de solo e monitoramento ambiental.
Olha bem, você tem uma máquina que está o tempo todo fazendo análise, fertilizando se necessário, dentro de um padrão, irrigando quando é necessário, fazendo coleta de dados para tomadas de decisões. E quando você chega lá de manhã, quando você acorda e vai olhar aquilo ali, você tem os dados já todos catalogados e as decisões já parcialmente implementadas pela robótica. Exemplos incluem robôs que colhem frutas, como morangos, a cada 2 segundos, identificando se estão prontas ou não para a colheita, robôs que identificam pragas, aplicam pesticidas apenas onde é necessário, resultando em uma redução significativa do uso desses produtos, evitando desperdício e evitando também, como é que a gente fala, toxicidade, né? Excessiva quantidade de coisas tóxicas, né? Dos pesticidas, né? E na pecuária, robôs são utilizados para monitoramento, alimentação de animais de corte, aves e suínos, além de automatizar a ordenha de vacas leiteiras. A aplicação da robótica na agricultura, permitindo a agricultura de precisão, representa uma mudança em direção à otimização de recursos, sustentabilidade ambiental na produção de alimentos. Isso significa que a robótica não visa apenas aumentar a produtividade, mas também minimizar o impacto ecológico por meio de intervenções direcionadas, abordando desafios globais como a segurança alimentar e a conservação ambiental. Muito bem. Defesa e segurança. No setor de defesa e segurança, os robôs são empregados em operações militares e de segurança pública para tarefas de alto risco, como desarmamento de bombas, vigilância e reconhecimento. E a capacidade deles de errar é muito menor, porque eles são precisos, né? É uma precisão matemática. E se houver erro e explosão, não será um ser humano, né, que vai morrer. Então, é o drone que vai para o espaço. Desculpa, é o robô que vai para o espaço. Então, drones militares também, robôs de desminagem, ou seja, aqueles que percorrem campo para tirar minas terrestres que explodem, né, em guerras, depois de guerras, são exemplos práticos. Além disso, os drones são utilizados para localizar e monitorar incêndios florestais, prever focos iniciais, fornecer informação em tempo real sobre incêndios ativos, utilização de câmeras e scanners de infravermelhos. O Corpo de Bombeiro de Los Angeles, por exemplo, desculpa, me perdi aqui, utilizou drones pela primeira vez em 2017 para investigar danos causados por incêndios. O uso de robôs em ambientes perigosos, como desarmamento de bombas ou monitoramento de incêndios, destaca o papel da robótica na preservação da vida e segurança humanas em cenário de alto risco. Isso implica uma mudança estratégica na condução das operações perigosas, minimizando a exposição humana e ameaças diretas. Isso é muito importante. No entanto, essa aplicação também levanta questões éticas cruciais sobre a tomada de decisões autônomas em contextos de guerra e vigilância. Porque o camarada está lá na casa dele, dormindo na cama dele, dentro da cidade onde ele nasceu ou a cidade onde ele trabalha, e um drone vem pela janela, mata ele na cama dele. Isso aí são assuntos que esses últimos noticiários desses últimos meses têm passado para nós. Isso é um complicador, né? Educação. A robótica educacional está evoluindo o ensino, estimulando uma nova forma de aprendizado que transforma a sala de aula em um espaço de experimentação, onde a teoria e a prática se conectam de forma criativa, colaborativa e interdisciplinar. Essa abordagem ajuda os estudantes a desenvolverem habilidades essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico e científico, trabalho em equipe, resolução de problemas reais, criatividade, comunicação e tomada de decisão. Vamos continuar lendo aqui, mas eu não entendi como que ele faz isso na educação. A robótica oferece uma plataforma interativa para que os alunos aprendam conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, preparando-os para futuras carreiras em campos tecnologicamente avançados. Além disso, a introdução de robôs na educação especial abre novos caminhos para ensinos adaptativos, auxiliando alunos com diferentes necessidades de aprendizagem a alcançar seu potencial máximo. Isso aí eu discuto, acho complicado a gente falar disso assim, de última forma. Eu não gosto das coisas muito mecanizadas. A educação é uma coisa que aprofunda. Ainda que a educação seja técnica, ela precisa de criar indivíduos que saibam com o que estão lidando e com o que vão fazer com aquilo. Se você tem aulas, vamos dizer aqui que está dando a entender aqui
que os robôs estão ali monitorando ou até trazendo o conhecimento. Dessa forma, assim, muito diretamente, muito praticamente, muito tecnicamente, eu acho que fica faltando calor humano aí. A compreensão, a interação, interagir com um robô em forma de conhecimento, interagir com uma pessoa que detém conhecimento, são coisas diferentes em termos de educação. Bom, a introdução do robô na educação especial abre novos caminhos para o ensino adaptativo. Vamos ver o que eles estão chamando, porque eu sei mais ou menos o que é o ensino adaptativo pelo que tenho lido aí. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Adaptar-se à pessoa que está estudando. Por qual motivo? Né? Ou essa adaptação é uma manipulação? Se você prefere A, B, C, D ou E. Às vezes essas não são as únicas opções que existem no planeta para ele, o educando. Então eles falam aqui, inclui a robótica educacional na rede SESI, que integra a construção e programação de robôs ao currículo escolar, e o robô Kiko, K-E-E-K-O, Kiko, que ajuda crianças com problemas de lógica, e Robopal, que ensina programação. Tudo bem, isso é uma coisa específica técnica, não são aulas assim de outros conteúdos. Então é uma coisa adjacente, vamos dizer assim, adere, aumenta, agrega. A integração da robótica na educação, especialmente no sistema STEM, né? Educação especial, representa uma mudança no aprendizado experiencial e baseada em problemas que fomentam habilidades críticas do século XXI. Isso significa que a robótica não é apenas uma disciplina a ser aprendida, mas ela também é uma ferramenta pedagógica que transforma fundamentalmente a maneira que os alunos aprendem, preparando-se não apenas para carreiras em robótica, mas para um mundo cada vez mais modelado pela tecnologia, promovendo adaptabilidade e inovação. Bom, eu acho que eu entendi aqui o seguinte: é a mesma coisa que você usar o computador na sala de aula, ou o próprio celular, os laptops, para que você tenha as aulas programadas, as aulas já dentro de, ou o conhecimento, vamos chamar de aula, o conhecimento dentro de algum local, com uma determinada distribuição, foco, né? Enquanto o cara está interagindo com a turma, com os professores, aquilo ali já está pronto para ele, ele abre, já tem um manancial pronto, como se fossem vários livros condensados ali, como se fosse uma estética com imagens, com representações, com exemplos e com outras formas de interações. Então, de repente, é o que ele está falando aqui, é a educação tecnológica que eu, inclusive, falei esses dias atrás aí nos meus outros programas. Então parece que é isso que ele está falando. Agora tem também no entretenimento. A robótica também encontrou nicho crescente no setor de entretenimento, expandindo além das funções utilitárias para enriquecer a experiência humana e o desenvolvimento da cognição. Os robôs de entretenimento incluem humanoides, animatrônicos, animais de estimação, brinquedos interativos, robôs de realidade virtual, drones utilizados para exibições aéreas. Isso é interessante, né? Nesse caso aqui, eles têm que ter as formas ou humanoide ou dos animaizinhos, né? Esses robôs são capazes de dançar, cantar, contar histórias, jogar, fornecer informações, participar de performances interativas com seres humanos. Exemplos práticos incluem esse robô Kiko, que auxilia crianças no ensino fundamental a resolver problemas de lógica, esse Robopal, um pequeno robô que ensina programação de forma lúdica. A expansão da robótica para entretenimento e educação demonstra uma transição de funções puramente utilitárias para o enriquecimento da experiência humana e desenvolvimento cognitivo. Isso significa que os robôs são cada vez mais projetados para interação com humanos em níveis sociais, emocionais e intelectuais, promovendo formas de interação e aprendizado e potencialmente normalizando a coexistência humano-robô na vida diária. Eu acredito que, assim como hoje em dia nós interagimos o tempo todo com as redes, com os computadores, com os laptops, com os computadores, laptop, com o celular, e estamos o tempo todo, estamos na internet todo o tempo, eu acredito que estaremos também com as robóticas, porque de uma forma ou de outra a gente já tem tarefas rotineiras robotizadas, né? A gente não chama de robô, nem tem a máquina especificamente como um robô dentro da sua casa, mas já é um robô. Tendências e projetos futuros. O futuro da robótica é moldado por tendências inovadoras, que prometem transformar as indústrias e a vida cotidiana. A robótica é um dos pilares da indústria 4.0, visando otimizar tarefas e especializar profissionais. Tá.
A robótica colaborativa é uma das tendências mais promissoras. Cobots são projetados para interagir e colaborar com seres humanos, liberando de tarefa repetitiva. Nós já falamos sobre isso. Eles não substituem os operadores, aprendem com eles para realizar funções de alta precisão. Por quê? Porque eles têm a inteligência artificial dentro deles, são máquinas são as machine learners, né? A integração dos cobots com inteligência artificial e machine learning aumenta a eficiência e flexibilidade. Eles são ideais para ambientes e espaço limitado, onde a segurança é prioridade, permitindo que os funcionários se dediquem a atividade de maior valor agregado. A ênfase que os cobots não substituem, mas aprendem com os operadores e permite que os humanos se concentrem em outras tarefas de maior valor agregado. Aponta então para um modelo de força de trabalho futura baseado em sinergia humano-robô, em vez da substituição do humano pelo robô. Isso implica uma redefinição de painéis, ou melhor, de papéis de trabalho humano, passando para a tarefa de supervisão. Os robôs autônomos e a ascensão da inteligência artificial estão transformando profundamente a robótica, permitindo que os robôs aprendam, tomem decisões e se adaptem a ambientes de forma autônoma. Robôs autônomos, os chamados AMRs que eu já mencionei, são máquinas inteligentes capazes de trafegar com cargas, buscar a melhor rota, interagir com obstáculos humanos e com segurança. A união da robótica com a inteligência artificial prevê braços robóticos inteligentes o suficiente para avaliar processos e escolher as formas mais otimizadas de trabalhar. Cuidado, porque essa interação em termos de toque e em termos de deslocamento é feita por sensores ambientais. O que a máquina não reconhecer, ela trata como se fosse um obstáculo, né? Isso tudo faz parte, né? Avanços recentes da IA, como aprendizado de máquina, visão computacional e processamento de linguagem natural, estão impulsionando essas áreas, levando a sistemas robóticos bastante sofisticados. A integração da IA, que permite aos robôs aprender, tomar decisões, se adaptar ao ambiente, bem como escolher a forma mais otimizada de trabalho, representa uma transição de máquinas pré-programadas para sistemas verdadeiramente inteligentes e adaptáveis. Esse negócio de verdadeiramente inteligente e adaptável é muito relativo, gente. Ele é inteligente até certo ponto. Não espere dele aquilo que ele não foi programado para tanto. Se ele se deparar num ambiente com algo que ele não conheça, ou como não conheça, e isso não está na programação dele, ele não tem capacidade de decidir sobre aquilo. A inteligência dele cessa. Ele funciona como se fosse uma máquina desgovernada, como coisa qualquer. Então é preciso de atenção desses fatos. A gente não pode atribuir uma alma ao computador, à IA, ao robô. Essa alma não existe, ela não está interagindo com a gente. É importante falar isso, sabe? Porque do jeito que essas notícias são trazidas aqui, que eu acho bacana, gosto de falar, mas do jeito que elas são trazidas aqui, elas podem nos enganar com relação àquilo que nós esperamos da máquina, que é completamente diferente de nós. Nós temos múltiplos sentidos. O mais estúpido do ser humano é extremamente inteligente em relação a uma máquina, né? Então, isso implica que um futuro onde robôs não executam tarefas, mas otimizam processos, e resultando em níveis de precedência de eficiência e flexibilidade. No entanto, essa evolução também intensifica as preocupações éticas em torno de tomada de decisões autônomas, de responsabilidade do potencial do viés algorítmico. Isso mesmo, responsabilidade de potencial viés algorítmico. Você não sabe para que o algoritmo está programado, para que lado que ele se destina, ou qual é a visão dominante, que pode não ser a sua, pode não ser melhor para você. Assim pode ser também na sua segurança, assim também pode ser na sua educação, assim também pode ser na saúde. Se o robô está ali administrando, fazendo uma carreira de remédios e checando ali, ele não tem capacidade de verificar que um paciente é diferente do outro. Ele tem que ser programado para isso. Ele tem que ter instamentos ali que o instiguem a fazer, vendo uma coisa fazer isso, vendo outra fazer aquilo outro. Mas isso tem que ser programado, ele próprio não se decide. Então a gente não pode supor que ele tem uma alma. Aquilo ali é programado. Agora, é eficiente quando bem programado e quando ele trabalha com execução precisa? Sim, muito mais eficiente do que nós pela velocidade, porque ele é mais exato, mas ele não decide. Então ele pode cometer grandes erros.
erros em relação àquilo que é a realidade que nós vivemos, que ele não comete erro em relação à realidade dele, porque a realidade dele é ser programado por nós. Se ele comete um erro, atribui-se a nós, que o programamos errado. Soft robots, robótica reflexiva e interação com ambientes sensíveis. Bom, é uma área de pesquisa que busca imitar o movimento e o tato humano, com uma flexibilidade semelhante à de um polvo, permitindo uma melhor interação com ambientes de maior segurança para interação com humanos. Esses robôs, eles utilizam materiais flexíveis e deformáveis como ligas com memória de forma, polímeros com memória de forma e polímeros eletroativos. A aplicação de software robotics são vastas e incluem manipulação de espécimes em laboratórios de biologia, colheita seletiva de frutas frágeis na agricultura, monitoramento de habitats naturais, subaquáticos e florestais, experiências de médicos não invasivos, projetos de pesquisa notáveis incluem braços robóticos feitos de silicone que se moldam ao objeto, garras de hidrogel para manipular células vivas sem danos e robôs que se dobram e se automontam. Então, para que eles possam fazer tarefas que incluem delicadeza, eles precisam de ter materiais extremamente delicados e flexíveis. Apesar de grande potencial, os software robotics enfrentam desafios com durabilidade de materiais biodegradáveis, o desenvolvimento de fontes de energias compatíveis, a geração precisa de torque, de força e criação de sensores pequenos e maleáveis. Pesquisadores do MIT CSAIL estão desenvolvendo sistemas baseados em visão, como Neural Jacobian Fields, que permitem aos robôs aprender e controlar seus corpos puramente por observação visual, sem necessidade de sensores embarcados ou modelos pré-codificados, o que é crucial para os robôs flexíveis e bioinspirados. Quer dizer, ele tem uma capacidade, uma dinâmica própria de percepção do ambiente, sem que o ambiente seja sensorizado para lhe dar informação. Ou seja, ele está se vendo. Isso não quer dizer que ele tenha consciência, ele está se vendo. Da mesma forma, pesquisadores da Rice University desenvolveram braços robóticos flexíveis controlados remotamente por feixes de laser e IA, capazes de realizar tarefas complexas sem eletrônicos a bordo, com potencial para dispositivos cirúrgicos implantáveis. O foco do software robotics na interação com ambientes sensíveis e materiais biodegradáveis e na imitação do movimento e tato humano estão apontando para um futuro onde os robôs podem operar em domínios altamente delicados e inteiramente inacessíveis com um impacto mínimo nesses locais. Claro que monitorado por pessoas competentes. Isso implica uma transição de robôs rígidos e robustos e máquinas retas e lisas para máquinas adaptáveis, suaves, possibilitando avanços em áreas como medicina personalizada, que são dispositivos implantáveis, conservação ambiental, ou seja, coleta de amostras sem dano da amostra, interação física humano-robô, embora apresente desafios significativos em ciências dos materiais e controle. Por quê? Porque o robô, ao estar interagindo com o material, não apenas a deformação, ou a perda, ou a má manipulação, mas também contaminação. Então são muitas coisas a serem avaliadas. Os tais chamados Swarm Robotics, que é a robótica de enxame, o comportamento coletivo. Olha bem, agora nós já estamos falando de coletividade de robô. Gente, que coisa doida, né? Muito bem. A robótica de enxame é o estudo de grupos de robôs que operam sem controle centralizado, onde o comportamento coletivo emerge de interações locais entre os robôs e o meio ambiente. Essa abordagem é inspirada na inteligência de enxame observada nos insetos sociais, como formigas e abelhas, e em cardume de peixes. Que coisa espetacular! As principais características da robótica de enxame incluem intolerância a falhas, ou seja, o sistema continua funcionando mesmo se algum dos elementos falharem, porque é um sistema de robôs que está ali se deslocando ou agindo. Escalabilidade, ou seja, funciona efetivamente com números variáveis de elementos, e flexibilidade e versatilidade para múltiplos propósitos. Muito interessante. As aplicações potenciais da robótica de enxame são vastas e incluem desminagem, busca e resgate em ambientes complexos, exploração planetária ou subaquática, vigilância e controle ambiental marinho, com chamados UUVs e USVs, agricultura de precisão, construção civil, gerenciamento de desastres, resíduos urbanos, tarefas militares.
Apesar do potencial, existem desafios a serem superados, como a coordenação e o controle desses grandes enxames, restrição de comunicação e a necessidade de alta eficiência energética. Pesquisas atuais buscam desenvolver plataformas mais avançadas e robustas que incluem tecnologias como o SLAM, que é a localização e mapeamento simultâneo. SLAM SLAM é uma sigla em inglês, né? Que nós estamos traduzindo aqui como localização e mapeamento simultâneo, porque vários estão mapeando e localizando. Visão computacional, sistema de comunicação confiáveis para viabilizar aplicações no mundo real. Os princípios da robótica de enxame, descentralização, tolerância e falhas e escalabilidade representam uma mudança dos robôs individuais e altamente complexos para sistemas distribuídos, resilientes, adaptáveis, capazes de lidar com problemas em larga escala, dinâmicos, imprevisíveis. Isso implica um futuro onde tarefas complexas são gerenciadas não por máquinas sofisticadas únicas, mas por redes cooperativas de agentes mais simples e robustos, alterando fundamentalmente a abordagem de desafios em ambientes vastos ou perigosos. E com isso nós partimos para os biorobôs e os robôs bioinspirados. Muito bem. A biorobótica é um campo emergente que busca desenvolver sistemas robóticos como base em princípios biológicos, inspirado em criaturas e processos da natureza. Os robôs bioinspirados podem ser projetados para ter flexibilidade, como inspirados em estrelas do mar, por exemplo, ou para se automontar por dobramento, inspirado em processos de fabricação da natureza, como proteínas e folhas e plantas que se criam, né? Um dos desenvolvimentos mais notáveis são os Xenobots, robôs biológicos criados a partir de células-troncos em rãs africanas. Olha bem, já estão usando material biológico programável na forma de robô a partir de células-tronco de rãs africanas, as Xenopus laevis. Inicialmente, esses Xenobots demonstram capacidade de movimento, autocura e coleta de detritos. No entanto, a descoberta mais surpreendente foi a sua capacidade de se replicar. Ao coletar células-troncos soltas, eles podem construir novos Xenobots, um método de reprodução nunca antes observado em nenhum outro animal ou planta conhecido. O potencial para aplicações humanas é imenso, incluindo a produção de insulina, o reparo de lesões na medula espinhal, a entrega direcionada de medicamentos e outras medicações que exigem construções vivas em miniatura. Os desafios incluem a criação de sistemas de orientação para guiá-los e um alvo ou ponto de coleta. Outro projeto relevante é o robô biológico Cyberplasma, que é um esforço europeu para construir um micro-robô com menos de 1 centímetro e futuras versões até com milímetros ou menos de 1 milímetro em escala nanométrica, que seriam formados principalmente por células vivas domesticadas, entre aspas, com técnicas de engenharia genética, inspirado na lampreia do mar, devido ao seu sistema nervoso primitivo e movimento de natação. O ciberplasma tem, então, como objetivo identificar doenças dentro do corpo humano devido a esse sistema nervoso primitivo e essa capacidade de natação. Seus componentes incluem sistema nervoso eletrônico, olhos, nariz, ou derivados de células de mamíferos e músculos artificiais que utilizam glicose como fonte de energia, além de biosensores derivados de células vivas. O robô será alimentado por uma célula combustível microbiana integrada em seu corpo. Jesus, Maria, José, nós estamos quase criando outra coisa, hein? O surgimento de biorrobótica, em particular dos Xenobots, autorreplicantes e dos robôs baseados em células vivas como o ciberplasma, sinaliza uma mudança profunda em direção à criação de sistemas robóticos que borram as fronteiras entre máquinas e organismos, e isso implica um futuro onde robôs não são apenas fabricados, mas cultivados ou montados a partir de componentes biológicos, abrindo possibilidades sem precedentes para autorreparo, adaptação, operação dentro de sistemas biológicos. Por exemplo, o corpo humano
para a detecção de doenças. No entanto, isso também vai introduzir questões éticas, questões filosóficas complexas sobre a definição da vida, forma de vida artificial, seu controle, até onde que vai aquilo que é natural e aquilo que artificializa o natural, e são muitas questões. Bom, nós vamos terminar essa primeira parte do programa e no próximo programa Pontuando, nós vamos falar de outras tendências da robótica, nós vamos falar dos desafios das considerações éticas da robótica avançada, a questão dos dados, o viés algoritmo, a regulamentação de governança, vamos falar de quadros regulatórios, principais atores no ecossistema da robótica e países que desenvolveram e que estão trabalhando mais revolucionariamente com a robótica. Muito bem. Então nós terminamos aqui o programa. No próximo programa a gente vai continuar a partir dessa ideia de outras tendências da robótica. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa Pontuando, que será a segunda parte desse. E dependendo do tamanho dessa segunda parte, nós vamos fazer uma terceira parte que talvez inclua, ou melhor, que seja talvez somente a parte referente ao país, ao Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.